Olá, queridos cursistas. Nessa aula nós vamos conversar acerca de planejamento escolar. Quando nós analisarmos essa temática que sempre cai em processos seletivos e concursos, nós vamos utilizar como referência a obra do José Carlos Libânio, Didática, certo? Nós já trabalhamos aí acerca dos conteúdos educacionais, dos objetivos, falamos um pouquinho a respeito também da questão da avaliação, fazendo a comparação também por Lucchesi e por Jussara Hoffmann, e hoje nós vamos abordar a questão central do planejamento. Então, se nós analisarmos essa temática, deixa eu só fixar aqui a minha imagem. Aí. Se nós analisarmos essa temática do planejamento, o que nós vamos ter, né? O planejamento, ele é, antes de qualquer coisa, um processo, certo? Dentro desse processo, o que vai acontecer, segundo o autor, é a racionalização. Nós vamos pensar, estruturar exatamente o que será ministrado dentro das nossas situações de ensino-aprendizagem. Ele também é um processo que pressupõe a organização. Então, o planejamento ele serve também ao viés da organização. Isso é muito importante. E para que se faz esse planejamento? Para que seja possível a coordenação dos processos da ação docente. Então, tudo está focalizado na questão da ação docente. E aí nós vamos entender, por exemplo, que a ação docente, ela pressupõe o pensamento tanto acerca do processo de ensino, quanto também da questão do processo de aprendizagem. Como se ensina, como se aprende, e como esses dois processos estão articulados. Além disso, nós vamos ver que a racionalização, organização e coordenação através desse processo de planejamento vão evidenciar a articulação que deve haver entre a atividade escolar e o contexto social. Daí nós lembramos as nossas primeiras aulas, quando nós falávamos a respeito da função social da escola, o compromisso da escola com o contexto em que ela está inserida. Então, cada escola está inserida dentro de um determinado contexto, e isso é essencial para que nós possamos perceber a importância da parceria que deve haver entre escola e comunidade. Aí nós falarmos da importância de falarmos acerca de escola, professores e alunos. Qual é a relação que ocorre entre esses elementos? Todos eles são integrantes da dinâmica das relações sociais. Daí nós pensarmos que essas relações sociais que acontecem dentro do ambiente escolar, elas sofrem influências econômicas, políticas e culturais. Daí nós entendemos um fenômeno muito importante, né? Que quando a gente pensa nessa influência que se dá no âmbito econômico, político e cultural, nós vamos perceber que desembocam em três elementos constituintes do planejamento, que são objetivos, conteúdos e métodos. Essas três palavras-chave, né, palavras importantes aí, elas vão levar a gente a compreender a real função da escola. Então, o que acontece? Se a gente parar para pensar nessa perspectiva dos objetivos educacionais, nós vamos ver o que se pretende fazer, aonde se pretende chegar. Quando eu penso no objetivo, é evidentemente onde eu quero chegar, certo? Onde eu quero chegar? E aí, nós pensamos também, né, na questão dos conteúdos. O que seriam esses conteúdos? O que fazer ou o que ensinar para atingir esse objetivo? Então, o que ensinar para que esse objetivo seja atingido e para que nós possamos chegar no nosso objetivo, certo? E aí nós pensamos na questão dos métodos. O que são métodos de ensino? Evidentemente, são o como ensinar. Porque quando nós pensamos no processo de ensino e no processo de aprendizagem, nós entendemos que uma coisa está totalmente atrelada à outra. Hoje, com a BNCC, a Base Nacional Comum Curricular, nós saímos um pouco dessa perspectiva de conteúdos, mas nós pensamos em duas palavras importantes: competências e habilidades.
Então, veja, quando a gente fala de competência, a gente fala de mobilização de saberes. Então, quando eu falo que fulano é competente para algo, ele sabe mobilizar as ferramentas. Quando eu falo que um aluno tem competência para algo, ele tem proficiência de usar os recursos de que ele dispõe para realizar ou resolver problemas complexos da vida cotidiana. Habilidades são os caminhos que ele vai utilizar, são as ferramentas que ele vai desenvolver para chegar à competência. Então, a habilidade geralmente aponta para nós o que antes era apontado somente pelo conteúdo. Então, quando eu leio uma habilidade lá na BNCC ou dentro do currículo paulista, eu vou perceber exatamente o que eu quero que esse aluno desenvolva. Então, se eu pensar no o que eu quero que esse aluno desenvolva, né? E também vou pensar em como eu quero que ele desenvolva. Então, evidentemente, o que e como. É como se a gente retomasse esses procedimentos aqui. Daí nós temos o seguinte, que o planejamento educacional, deixa eu só posicionar aqui a câmera, um segundinho. Aí. O planejamento educacional, ele tem algumas características, né? Então, a gente pensa aqui que ele é uma atividade de reflexão, que ele vai trazer para nós opções e ações. Quando eu reflito acerca das opções que eu tenho e das ações, evidentemente, que eu terei a partir dessas opções. Então, o que de fato eu farei para que eu possa, então, concretizar aquilo que se pretende. Então, o que, que evidentemente eu vou fazer para que eu possa fazer, né, a ação pedagógica surtir efeito? Então, eu tenho o grupo A, que seriam as opções, e as ações, certo? Daí a gente pensa o seguinte: o planejamento escolar ele tem as seguintes funções. Primeira, explicitar. Daí, ó, a gente tem lá princípios, explicitar princípios, diretrizes, procedimentos. De quem esses procedimentos? Do trabalho docente. Então, os procedimentos do trabalho docente, que assegurem a articulação entre as tarefas da escola, mais as exigências do contexto social. Então, tudo que eu penso no âmbito do planejamento escolar, eu estou pensando na evidência dessa relação que há entre a escola e o contexto, porque a escola tem que ter uma finalidade, né? E aí, lembra-se do seguinte: a necessidade de propiciar a participação democrática. Daí nós lembrarmos da nossa LDB, né, que fala dos mecanismos de gestão escolar democrática. Então, participação democrática, certo? Daí nós temos a segunda função do planejamento escolar: expressar vínculos entre o pensamento filosófico, filosófico, político-pedagógico, político-pedagógico e profissional. E as ações efetivas que o professor irá realizar na sala de aula. Então, tudo isso desemboca em que contexto? Na sala de aula. Então, no chão da sala de aula é que se constrói essa relação. E aí, essas ações se dão na sala de aula por meio daquilo que foi evidenciado nos aspectos dos objetivos, conteúdos, métodos e a questão das formas organizativas de ensino. Muito bem.
A terceira função é assegurar a racionalização. Então, aqui a gente pensa na racionalização. Ensinar é um ato que pressupõe planejamento, então racional, tem a ver com pensar sobre, né? Organização e coordenação do trabalho docente, de modo que a previsão das ações docentes possibilite ao professor a realização de um ensino de qualidade e evite. Então, ó, o que se busca é evitar a improvisação, evitar a improvisação e a rotina, mas essa rotina aqui, gente, no sentido de monotonia. Então, aquilo que não sai do lugar, sabe? Quando o professor fica patinando, patinando, patinando e não consegue desenvolver aí o seu trabalho. Vamos voltar para a tela 1. Só um momentinho, por favor. Então, a gente continua aqui pensando, né? A outra função aí do planejamento escolar é a seguinte. Vamos lá. Então, outra função do planejamento escolar é prever, então, prever tudo o que acontece no processo de ensino-aprendizagem tem uma certa previsibilidade, já dá para a gente pensar exatamente no que a gente vai precisar para realizar determinada ação. Então, prever objetivos, prever conteúdos, prever métodos, a partir da consideração das exigências postas pela realidade social. Então, tudo isso está envolto na questão da realidade social. Não está alheio à realidade, ao contexto do aluno, certo? E também a questão aí do nível de preparo exigido, né? E das condições. Tudo isso levando em consideração as socioculturais, condições socioculturais e individuais dos alunos. Durante a pandemia, nós pensamos muito nessa questão do individual do aluno, quando a gente começou a falar sobre a temática do hibridismo, né? Então, o ensino híbrido, pensando em cada aluno, em cada percurso. Bom, depois nós temos o seguinte, a questão de assegurar a unidade e a coerência do trabalho docente. Isso é muito importante na função do planejamento. Então, a questão da unidade e coerência do trabalho docente, né? Uma vez que torna possível interrelacionar num plano os elementos que compõem o processo de ensino, os objetivos, que seria o para que ensinar, os conteúdos, o que ensinar, os alunos e suas possibilidades, a quem ensinar, os métodos e técnicas, que seria como ensinar, e a avaliação, que está intimamente relacionada aos demais. Então, quando a gente pensa nessa questão da unidade e coerência, é para desembocar no processo de avaliação, que não é um fim em si mesmo, mas o ponto de partida. Por isso que a gente fala na importância de Jussara Hoffmann na perspectiva da avaliação mediadora, certo? A avaliação mediadora que vai fazer com que o aluno, né, se aproxime do objeto de conhecimento, mas reflita sobre ele e o seu erro possa ser um ponto de partida para um novo processo de aprendizagem. Daí nós formamos o ciclo de aprendizagem. Isso é importante. Daí depois nós temos atualizar o conteúdo do plano sempre que é revisto. Então a gente tem a questão que o planejamento educacional, ele é atualizável, né? Atualizar o conteúdo do plano, porque as coisas mudam na nossa sociedade e a escola tem que refletir essas mudanças, certo? Então, o plano é algo dinâmico.
né? Aperfeiçoando em relação aos progressos feitos nos campos de conhecimento, adequando as condições de aprendizagem dos alunos aos métodos, técnicas, recursos de ensino que vão sendo incorporados na experiência cotidiana. Aí, então, a questão de atualizar o conteúdo, isso é muito importante. Daí nós temos a outra função, que é facilitar. Facilitar o quê? A preparação da aula, ou das aulas, não é? Quando a gente elabora uma sequência didática, a gente precisa de mais aulas. Preparação de aulas. Quando nós não preparamos bem a nossa aula, a gente fica perdido sem saber o que fazer. Então, esse processo de preparação de aulas, ele só vai ser possível porque há um plano de ensino. Então, é como se a gente tivesse no plano de ensino, certo? Uma questão, ó, o plano de ensino mais voltado para uma questão total, certo? Global, e o plano de aula numa perspectiva pontual. Então, é quando eu faço aí uma estruturação daquilo que eu vou precisar para concretizar o meu plano de ensino. Então, a gente tem que lembrar desse aspecto, porque o plano de ensino tem essa dinâmica mais total, o plano de aula é aula a aula, os passos que eu vou dar nessa caminhada para que eu possa atingir o meu objetivo, tá bom? Aí, o que, que o autor traz para nós, né? Para que os planos sejam efetivamente instrumentos para a ação, então o que se pretende é pensar na ação docente. Então, para que os planos sejam efetivamente instrumentos para a ação, devem ser como um guia de orientação e devem apresentar ordem sequencial. Então, ó, isso é importante, porque se o plano de aula, o plano de ensino, perdão, ele é como uma bússola para o docente não se perder durante o período letivo, o que, que nós temos aí de diferente, né? Vamos entender isso, que também cai em provas, que é muito comum falar de planejamento. Então, como serve de guia de orientação, acho que esse termo é bem importante para nós entendermos essa finalidade do planejamento educacional. Guia de orientação, nós temos a questão que ele deve ser sequencial, então prever aí a progressão de habilidades, que a gente tanto fala na BNCC hoje, né? Então a progressão de habilidades é tão importante. Daí nós temos também que ele deve ter objetividade, não deve ser um documento assim cheio de informações desnecessárias, ele tem que ser direto ao ponto. Não adianta a gente colocar no papel e ficar bonito. Também ele deve ter coerência, né, com aquilo que se pretende, com o projeto político-pedagógico da escola, coerência com o contexto. E esse assunto é o mais importante, flexibilidade. Não é porque está no programa de ensino, não é porque está no plano de ensino que tem que ser necessariamente cumprido até o final do ano letivo. Vai depender do andamento da turma e da necessidade real daquele contexto. Lógico que, quando a gente elabora tudo isso, a gente pensa à luz da BNCC, que traz para nós a identificação das habilidades e competências a serem desenvolvidas em cada bloco, né, em cada ano. Só que o que acontece? Nós temos que ter bom senso. Então, cabe ao professor, claro que cumprir, porque a BNCC é lei, cumprir as habilidades e competências descritas lá para aquele ano letivo, mas a gente tem flexibilidade para ver aquilo que a gente pode e deve aprofundar, aquilo que a gente deve ser mais sucinto. Tudo bem? Então, nessas dinâmicas aí de planejamento escolar, nós devemos pensar na questão, né? Que seja, por fim, um guia de orientação real. Não adianta ele ser bonito, ele tem que ser funcional. Daí nós pensamos no seguinte, né? Que no decorrer do ano letivo, o professor está sempre organizando e reorganizando o seu trabalho. O plano é um guia e não uma decisão inflexível.
a relação pedagógica está sempre sujeita a condições concretas, a realidade está sempre em movimento, de forma que o plano está sempre sujeito a alterações. Por exemplo, às vezes o mesmo plano é elaborado para duas classes diferentes, pois não é possível fazer previsões definitivas antes de colocar o plano em execução. No decorrer das aulas, daí nós temos o seguinte: no decorrer das aulas, só um momento. O plano vai obrigatoriamente passando por adaptações em funções das situações docentes específicas de cada classe. Se a gente fala na questão do hibridismo, né, de individualização, a gente vai perceber que não dá só para a gente planejar com vistas a cada classe, mas também a pensar em cada indivíduo que está envolvido dentro desse processo, em cada aluno, em cada contexto, em cada desenvolvimento. Por isso que é essencial que o professor sempre tenha em mãos anotações acerca de cada aluno. Daí o autor traz para nós também que o plano de escola, o plano da escola, ele é um documento mais global, né? Ele tem a questão aí do projeto político pedagógico, ele desemboca praticamente num plano de escola para fazer esse PPP dar certo, né? E aí nós temos do plano de escola a questão do plano de ensino de cada componente curricular e por fim os planos de aula. Hoje em dia, é muito raro a gente elaborar plano de aula, né? Se a gente for parar para pensar, é muito difícil de a gente ter o plano de aula. Mas o que acontece? Daí o autor traz para nós que o plano da escola é um documento mais global. Ele expressa orientações gerais que sintetizam, de um lado, as ligações da escola com o sistema escolar mais amplo, e de outro, as ligações do projeto pedagógico da escola com os planos de ensino propriamente ditos. O plano de ensino, ou plano de unidades, né, ele é a previsão dos objetivos e tarefas do trabalho docente para um ano ou semestre. É um documento mais elaborado, dividido por unidades sequenciais, no qual aparecem objetivos, conteúdos, então, objetivos específicos, conteúdos e desenvolvimento metodológico. Já o plano de aula é a previsão do desenvolvimento do conteúdo para uma aula ou para um conjunto de aulas, daí seria uma sequência, e tem caráter bastante específico, muito pontual. Ali naquele documento do plano de aula, a gente consegue, qualquer professor que chegar, ler aquele plano, consegue executar aquela situação planejada. O planejamento, ele não assegura por si só o andamento do processo de ensino, mesmo porque a sua elaboração está em função da direção, organização e coordenação do ensino. É preciso que os planos estejam continuamente ligados à prática, de modo que sejam sempre revistos e refeitos, certo? Daí é o seguinte, a primeira condição para o planejamento são convicções seguras sobre a direção que queremos dar ao processo educativo na nossa sociedade, ou seja, que papel destacamos para a escola na formação dos nossos alunos. Então, vejam, a gente começa a destacar a questão aí da função social da escola, pensando em que alunos queremos formar, né, para qual finalidade, para qual sociedade, para qual contexto, e isso vai fazer com que a gente reflita acerca do processo de avaliação, porque muitas vezes nós temos projetos inovadores, nós temos aulas inovadoras, porém a nossa avaliação ainda é medieval, é um processo bastante rudimentar. Então a gente deve sempre lembrar, se eu estou fazendo a diferença na vida desse aluno, em relação à sua realidade, ao seu contexto, também a minha avaliação deve refletir esse processo. Pensando nessa questão, portanto, nós temos que vislumbrar que dentro dessa questão da função social da escola, nós entendemos a escola como um ambiente democrático, certo? Um ambiente democrático. Então, tudo que tiver na prova, falando lá de postura centralizada no professor, o professor decidindo o que vai ser ensinado, somente ele, né, de forma isolada, as funções ali totalmente direcionadas por uma autocracia, que é
aquele que tem maior poder dominando, né? Não, gente, a escola que se pretende no século XXI é um ambiente democrático, que pressupõe participação. Salvo engano, não lembro agora se na prova de seletivo de Águas de Lindóia ou de Monte Alegre, caiu uma questão falando sobre isso, participação. Então, deve-se garantir a ampla participação de todos dentro desse processo. Então, a escola não é um ambiente de um só, é uma representação de sociedade, é um coletivo. Então, nós devemos pensar na escola como uma representação da sociedade real, que deve ser um ambiente favorável à ampla participação, debate e reflexão. É um ambiente democrático. Então, não podemos pensar em outra coisa. Foi em Águas mesmo, né? Muito bem, muito obrigado. Então, a escola democrática é aquela que possibilita a todas as crianças a associação e a assimilação de conhecimentos científicos e o desenvolvimento de suas capacidades intelectuais, de modo a estarem preparadas para participar ativamente na vida social, na profissão, na política e na cultura. Assim, as tarefas da escola, centradas na transmissão e assimilação ativa dos conhecimentos, devem contribuir para objetivos de formação profissional, para a compreensão das realidades do mundo do trabalho, de formação política, para que permita o exercício ativo da cidadania, participação nas organizações populares, atitude consciente e crítica no processo eleitoral e etc. De formação cultural para adquirir uma visão de mundo compatível com os interesses emancipatórios da classe trabalhadora. Então, para que se pretende pensar na função social da escola? Para levar a questão da emancipação, tornar-se cidadão atuante. Todos nós temos direitos desde que nós nascemos. Isso diz a nossa CF de 1988. Somos sujeitos de direitos. Porém, o que acontece? Através da educação, nós tomamos consciência dos nossos direitos e também dos nossos deveres. E aí a gente pensa nessa questão da cidadania, da emancipação, dessa tomada de consciência levar a um crescimento do cidadão. Então, leva ao crescimento, ao desenvolvimento, certo? Desenvolvimento. E aí, importante pensarmos na questão da formação integral. Lembrando que formação integral é diferente de escola de tempo integral. Formação integral em todas as dimensões: dimensões cognitivas, dimensões afetivas, certo? Então, todas as dimensões. Aí nós pensarmos o seguinte, né? A educação escolar é direito de todos os brasileiros como condição de acesso ao trabalho, à cidadania e à cultura. É isso que diz lá na nossa CF, né? É um direito do cidadão, é o capítulo que fala a respeito dos direitos do cidadão, dos cidadãos. E aí fala-se o seguinte: enquanto tal é dever dos governos garantir o ensino básico a todos, traçar uma política educacional, prover recursos financeiros e materiais para o funcionamento do sistema escolar, administrar e controlar as atividades escolares de modo a assegurar o direito de todas as crianças e jovens receberem um ensino de qualidade e socialmente relevante. Sabemos que em nosso país as coisas não se passam assim. Em todos os lugares, a educação escolar do povo tem sido relegada a segundo plano. Os diversos setores organizados da sociedade, organizações e movimentos populares, pais, professores e alunos, têm exigido dos governos o cumprimento de suas obrigações públicas em relação ao atendimento ao direito à educação. Então, nessa perspectiva da emancipação, a gente lembra que só se dá através da garantia do direito à educação. E esse direito à educação, também já falando da questão de inclusão, é um direito de todos, sem exceção, sem discriminação de qualquer natureza. Então, o aluno que tenha qualquer tipo de deficiência, transtorno global do desenvolvimento, altas habilidades, superdotação, surdo-cegueira, enfim, qualquer tipo de deficiência, ele faz parte de todo o processo. Ele não vai ser atendido
fora de sala, ele não vai ser atendido em um ambiente que não seja a sala regular. Depois, se houver necessidade, ele pode ser assistido pela sala de AEE, que é uma sala multifuncional, mas ele deve fazer parte daquele processo desenvolvido, porque ele é responsabilidade, ele faz parte daquele grupo, do conjunto de alunos. Isso é inclusão de fato. Daí, nós sabemos o seguinte: existem algumas condições prévias à aprendizagem. Então, algumas condições prévias à aprendizagem. O planejamento escolar, seja da escola ou seja do professor, ele está condicionado pelo nível de preparo em que os alunos se encontram em relação às tarefas da aprendizagem. Os conteúdos de ensino são transmitidos para que os alunos assimilem ativamente e transformem em instrumentos teóricos e práticos. Então, a partir desses conteúdos que são ensinados, que ele possa desenvolver aí a questão das habilidades e competências, que é o saber o que fazer com aquilo. Para que se ensina? Nós devemos lembrar sempre disso. Para que se ensina? Para resolver problemas complexos da vida cotidiana. Isso em qualquer área do conhecimento. Essa é a finalidade do processo educacional, certo? Daí nós entendemos também o seguinte, vamos lá, que quando a gente fala em planejamento escolar, quando a gente fala em planejamento, nós devemos lembrar que nós precisamos elaborar sempre uma justificativa, porque se eu quero ensinar algo, eu tenho que explicar o porquê. Por que eu quero ensinar aquilo? Por que aquilo é relevante para mim? Certo? Então, dentro da proposta aí de elaboração do plano de ensino, nós temos que ter uma justificativa. Além disso, nós vamos organizar aí as unidades temáticas e conteúdos. Então, unidades temáticas, ainda hoje na BNCC nós temos esse termo, né? E aí a gente pensa no agrupamento de conteúdos e de uma forma mais moderna, né? Sabemos que essa obra não é 100% atualizada, porque muita coisa mudou desde que ela foi produzida, que esses conteúdos, na verdade, são os agrupamentos de habilidades que nós organizamos de acordo com o nosso cronograma educacional, com o nosso calendário letivo. Além disso, nós devemos também pensar na questão dos objetivos específicos. Então, o que acontece? Quando a gente fala de objetivos específicos, é uma coisa pontual e objetiva. Então, exatamente o que eu quero que esse aluno desenvolva. Então, por exemplo, observar e identificar numa certa área da escola ou próxima dela tipos de seres vivos conforme os diferentes habitats em que são encontrados, no solo, no ar, em troncos podres, debaixo de pedras e outros. Então aqui eu tenho objetivos específicos. Lembrando que os objetivos sempre são redigidos com os verbos no infinitivo. Então, sempre terminando em a, ir ou ir, tá bom? Aí o que nós temos também, né? A questão da metodologia, então desenvolvimento metodológico ou metodologia. Também é conhecido como procedimento. Então, algumas redes utilizam o termo procedimento. Aqui é como se fosse aquela receita do bolo, né? O que eu vou fazer para que eu possa atingir os objetivos específicos e ensinar aqueles conteúdos que foram justificados lá em cima? Então, o planejamento escolar, ele pressupõe essa necessidade, né, de sistematização.
Quando a gente fala desses termos todos, nós estamos falando da questão do plano de ensino. Mas qual que é a diferença do plano de ensino para o plano de aula? Nós comentamos agora há pouco, né? Quando a gente fala do plano de aula, é um detalhamento, então ele detalha o plano de ensino. É como ele vai chegar no chão da sala de aula, certo? As unidades e subunidades ou tópicos que foram previstas em linhas gerais são agora especificadas e sistematizadas para uma situação didática real. Então, o que importa agora é uma situação didática real. Aqui é um pensamento mais generalizante, aqui um pensamento objetivo, certo? Então, é importante a gente considerar essa questão. Daí nós temos, além de tudo isso, né, que a preparação de aulas é uma tarefa indispensável, assim como o plano de ensino, deve resultar num documento escrito que servirá para a organização. Na elaboração do plano de aula, deve-se levar em consideração, em primeiro lugar, que a aula é um período de tempo variável. Então, ó, a aula e a questão tempo. Então, aula e tempo. Eu faço um planejamento para um período de tempo. Dificilmente completamos numa só aula o desenvolvimento de uma unidade. Então, quando eu penso em unidade temática, quando eu penso num tema maior, eu não vou conseguir usar apenas uma aula para conseguir desenvolver aquela unidade. Então, eu preciso estruturar aí aquilo que a gente chama de sequência. A sequência é, na verdade, um conjunto. Conjunto do quê? Conjunto de aulas, certo? Na preparação de aulas, o professor deve reler os objetivos gerais e a sequência de conteúdos do plano de ensino. Não pode esquecer que cada tópico novo é uma continuidade do anterior. Então, a importância de a gente lembrar da retomada, porque a gente vai amarrando o processo de ensino-aprendizagem, certo? Daí nós temos o seguinte: deve também tomar o tópico da unidade a ser desenvolvido e desdobrá-lo numa sequência lógica, na forma de conceitos, problemas, ideias. Em relação a cada tópico, o professor redigirá um ou mais objetivos específicos, tendo em conta os resultados esperados. Então, quando a gente fala aqui do plano de aula, a gente vai focar na questão de resultados. E como que a gente vê se houve resultados, se a gente atingiu o que a gente queria? Através da questão da avaliação. A avaliação, então, está a serviço de rotular, de marcar os alunos? Não. Ela está a serviço da identificação se os objetivos elencados ali foram atingidos ou não. E se não foram, para a gente encontrar os caminhos para que a gente possa atingi-los, certo? Então, o professor, que é consciente, deverá fazer uma avaliação da própria aula. Sabemos que o êxito dos alunos não depende unicamente do professor e do seu método de trabalho, pois a situação docente envolve muitos fatores de natureza social, psicológica, o clima geral da dinâmica da escola. O trabalho docente tem um peso significativo ao proporcionar condições efetivas para o êxito escolar dos alunos. Ao fazer a avaliação das aulas, convém ainda levantar questões como: os objetivos e conteúdos foram adequados à turma? O tempo de duração da aula foi adequado? Os métodos e técnicas de ensino foram variados e oportunos para suscitar atividade mental e prática dos alunos? Então, esses questionamentos, eles vão permitir, né, que a gente consiga aferir aí dentro desse processo se a aula surtiu efeito ou não. Então, a gente deve sempre lembrar desses aspectos elementares. Bom, nós falaremos rapidamente também acerca do processo de avaliação escolar. Então, nós falamos há pouco aqui a respeito da questão do planejamento, certo? Então, nós estávamos falando a respeito do planejamento. Nós vamos retomar alguns elementos sobre a avaliação escolar, da importância da avaliação, tá bom? Então, o que que acontece? Só um momentinho, por favor.
Vamos lá, pessoal. Fui buscar mais água porque eu falo muito e aí a garganta não aguenta. Então, o que acontece? A avaliação, ela é uma das tarefas mais complexas da escola. Então, quando a gente pensa na questão da avaliação escolar, ela é uma tarefa didática necessária e permanente, né, do trabalho docente, que deve acompanhar passo a passo o processo de ensino-aprendizagem. Então, avaliar vai verificar a questão do processo, que se dá de dois modos, tanto quanto ao ensino e também aprendizagem. Nós temos o costume de pensar a avaliação só quanto ao processo de aprendizagem, focada no aluno, mas a avaliação também verifica, né, a questão aí, acompanha, né, o processo de ensino. Daí nós temos que os resultados que vão sendo obtidos no decorrer do trabalho conjunto do professor e dos alunos são comparados com os objetivos propostos. Então, a avaliação, ela vai ser utilizada para comparar em relação aos objetivos, né, específicos, porque aí sim a gente consegue enxergar se o processo está chegando no seu resultado. Porque se não tivermos atingindo nenhum objetivo específico, há algo errado dentro do processo. Tá bom? A avaliação, então, é uma tarefa complexa que não resume-se apenas à realização de provas e atribuições de notas. A avaliação cumpre funções pedagógico-didáticas, de diagnóstico e controle. Então, a avaliação, quando a gente pensa na questão da avaliação, ela tem duas coisas que estão aí relacionadas, né? A questão aí da... Só um momento. A questão do diagnóstico e também a questão de controle. Porque se nós quisermos qualidade, nós temos que ter alguns mecanismos de controle também. Não dá para pensar só na avaliação como diagnóstico sem mecanismo de controle, tá? Qualidade pressupõe tudo isso. Daí o que que acontece, né? Nos diversos momentos do processo de ensino, são tarefas de avaliação, a verificação, a qualificação e a apreciação qualitativa. Então, o que que seria verificação, né? Então, a avaliação leva à verificação. O que que seria verificação? Aí nós temos que é a coleta de dados sobre o aproveitamento dos alunos por meio de provas, exercícios e tarefas ou de meios auxiliares, como observação de desempenho, entrevistas e etc. Aí nós também temos dentro da perspectiva da avaliação a questão da qualificação. Então, a questão da qualificação. Já na qualificação, nós vemos que é a comprovação dos resultados alcançados em relação aos objetivos, e conforme o caso, a atribuição de notas e conceitos. E aí, depois, por fim, nós temos o viés da apreciação qualitativa. Então, apreciação qualitativa. O que que seria a apreciação qualitativa, né? Então, a apreciação qualitativa é a avaliação propriamente dita dos resultados, referindo-se a padrões de desempenho esperados. Aqui entra a questão da reflexão nesse processo. Então, nós precisamos de reflexão acerca desse processo. A avaliação escolar cumpre pelo menos três funções: pedagógico-didática, diagnóstico e de controle. A função pedagógico-didática se refere ao papel da avaliação no cumprimento dos objetivos gerais e específicos da educação escolar. Ao se comprovar sistematicamente os resultados do processo de ensino, evidencia-se ou não o atendimento das finalidades sociais do ensino, de preparação dos alunos para enfrentarem as exigências da sociedade, de inseri-los no processo global de transformação social e de propiciar meios culturais de participação ativa nas diversas esferas da vida social. Ao mesmo tempo, favorece uma atitude mais responsável do aluno em relação ao estudo, assumindo-o como um dever social. Cumprindo sua função didática,
A avaliação contribui para a assimilação e fixação. Então, ela também tem função ali dentro do processo de aprendizagem, pensando nesse aspecto da assimilação, né? E também a questão aí da associação, a fixação, perdão. Então, a assimilação e fixação dos elementos principais. Daí nós temos que ela, através dos erros, né, após a correção dos erros cometidos, possibilita o aprimoramento. Então, essa questão do aprimoramento é a gente pensar no erro como ponto de partida do processo de ensino-aprendizagem. O erro não é um fim em si mesmo, né? E aí a gente vê quantas contribuições o construtivismo trouxe para nós. Pensar no erro como ponto de partida e não como final do processo. Daí nós vemos o seguinte, né, que quando nós chegamos à prática da avaliação em nossas escolas, ela tem sido criticada por reduzir-se à função de controle, mediante a qual se faz uma classificação quantitativa dos alunos relativos às notas que obtiveram nas provas. O mais comum é tomar a avaliação unicamente como ato de aplicar provas, atribuir notas e classificar os alunos. O professor reduz a avaliação à cobrança daquilo que o aluno memorizou e usa a nota somente como instrumento de controle. Ainda hoje, há professores que se vangloriam por deter o poder de aprovar ou reprovar, e isso vai fazendo com que os alunos se tornem escravos de um sistema. Daí nós temos o seguinte, né? Que as provas escritas ou outros instrumentos de verificação são meios necessários de obtenção de informação. Então, ó, a avaliação leva-nos a obter informações, né? Informações. Quais informações são essas? Sobre o rendimento dos alunos. A escola, os professores, os alunos, os pais necessitam da comprovação quantitativa e qualitativa dos resultados. Por mais que o professor se empenhe na motivação interna dos alunos, nem sempre conseguirá deles o desejo espontâneo para o estudo. As crianças precisam, portanto, da estimulação externa, precisam se sentir desafiadas. Então, através dessa informação, que vai nos levar ao erro, nós vamos propor novos caminhos na perspectiva de desafios. E esses desafios vão fazer com que o processo de ensino-aprendizagem passe a ter sentido para esse aluno, né? Daí nós temos o seguinte: se os objetivos e os conteúdos são adequados às exigências da matéria e às condições externas e internas da aprendizagem dos alunos, e se o professor demonstra um verdadeiro propósito educativo, as provas dissertativas, objetivas, o controle de tarefas, o exercício de consolidação e outros tipos são vistos pelos alunos como efetiva ajuda para o seu processo de desenvolvimento mental. Daí o que, que nós temos, né? Algumas características da avaliação escolar. Então, quando a gente pensa aqui na avaliação, a gente pensa na questão da avaliação escolar. E nós vemos algumas características dentro desse processo. Reflete, primeiro, né? Reflete a unidade, objetivos, conteúdos, métodos. Então, a avaliação tem essa premissa de verificar se há correlação, se há unidade, há sentido entre objetivos, conteúdos e métodos. Também, ela permite que a gente faça, a partir dela, uma revisão dos planos de ensino. Além disso, desenvolver capacidades e habilidades. A avaliação deve voltar-se às atividades dos alunos, o que eles evidentemente devem fazer. Ela deve ser objetiva, específica, né? Saber exatamente o que se pretende através dela. Então, a avaliação deve ser objetiva. Também ela vai ajudar a avaliação escolar a
ajudar o professor a se autoperceber. Então, autopercepção do professor reflete também valores e expectativas. Então, o que se espera desse aluno, o que se espera daquele período letivo. Também é um instrumento para mensurar o rendimento escolar. E daí nós temos, além de tudo, né, que a gente deve constatar que o processo de avaliação inclui instrumentos e procedimentos diversificados. Então, quando a gente fala de avaliação escolar, a gente deve lembrar de procedimentos e instrumentos diversificados para atender a todos os alunos, né? Todos os tipos de inteligência que há, tá bom? Então, nós lançamos mão, quando a gente fala de avaliação, de provas dissertativas, de questões múltipla escolha, de questões propostas de relatórios, produções de texto, etc. Mas, o que nós temos que lembrar? Se a avaliação ela não tiver a serviço da otimização da aprendizagem do aluno, ela volta a ser aquela avaliação tradicional classificatória. Então, a avaliação emancipadora, a avaliação mediadora, é aquela que faz com que o aluno se perceba sujeito, consciente das suas aprendizagens, das suas vulnerabilidades, das suas dificuldades, mas ele seja orientado, daí a função do professor, de como superar tais dificuldades e como ele pode avançar nos seus conhecimentos, como ele pode aprimorar os seus saberes, tá bom? Pessoal, então eu falei que essa semana nós não vamos delongar muito as aulas, nós vamos fazer aulas mais curtas, mais objetivas, retomando alguns aspectos elementares, para vocês poderem dar uma baixada aí, estudar um pouquinho, e na semana que vem a gente faz uma maratona aí para a gente pegar firme na recapitulação daqueles aspectos principais do nosso curso, tá bom? Alguém tem alguma dúvida sobre o que nós falamos sobre o planejamento escolar e sobre a avaliação? Puderem dar um ok no chat, eu agradeço. Perfeito. Um rápido comentário. Eu analisei hoje o processo seletivo de Monte Alegre, né? Que me enviaram o arquivo da prova. E assim, estava muito dentro dessa obra didática do Libânio. Então, é uma das obras assim que mais foram cobradas. Eu acredito que na parte pedagógica tínhamos ali 5 ou 6 questões somente sobre essa obra. Então, aqueles que assistem às aulas direitinho, que estão consultando os materiais, estão lendo, estão estudando, certamente irão bem na prova. Qual é a maior dificuldade, né? A questão das tendências pedagógicas. Então, se vocês puderem rever material acerca de tendências pedagógicas, é importante, que caiu bastante também. A questão aí da obra didática, né? Então, o problema é que eu não consigo repassar a prova porque tem a resposta do aluno, né? E não é um aluno dessa turma. Então, fica complicado e eu não vou ter tempo hábil para editar esse arquivo. Eu vou tentar printar e vou tentar tirar lá as alternativas que o aluno assinalou, tá bom? Cai mesmo a questão do construtivismo, quase todas as questões são na tendência voltadas à ideia do construtivismo, e muita questão dessa obra didática do Libânio. Tem a obra completa no Google, gente, na internet para baixar, eu já mandei no grupo para vocês, posso reenviar. Então é uma obra que realmente ela sistematiza muita coisa sobre conteúdo, sobre metodologia, sobre recursos, coisas que eles cobram mesmo, tá? Então, quem puder fazer download, dá uma olhada meio por cima, junto com as nossas apostilas, com os nossos vídeos, vai retomando esses assuntos, tá? Não caiu quase enfatizado a questão do ECA, então focaram mais na LDB, tá? Principalmente na parte que fala do ensino fundamental e da educação infantil. Então, se vocês puderem dar uma olhada, tá? Libânio cai mesmo, né? Em quase todas, eles não colocam assim no edital, né? Os nomes dos autores, mas Libânio, Hoffman, né? A Jussara Hoffman,
A questão do Lucchesi é certeza que em toda prova de concurso público ou seletivo cairá, tá? Cairão esses autores, não tem como, tá? Não tem como, eles sempre cobram esses autores. Gente, então, uma ótima noite para vocês. Qualquer dúvida, podem mandar no WhatsApp. Se eu não responder de imediato, assim que possível, eu respondo a vocês, tá bom? Bons estudos e qualquer coisa que precisarem, eu estou à disposição, tá bom? Bons estudos a todos e vamos lá para a plataforma rever algumas aulas, é importante.